Redes para iniciantes, testagem de cabos. Bem, então, parte fundamental aí na área de redes, né? A testagem dos cabos, parte física, né, da rede. Então depende do tipo de cabeamento, obviamente, né? Teste universal é a integridade do cabo. Não é só estar íntegro, né? Ele tem que estar dentro dos padrões estabelecidos. Também existem padrões para testes de cabo, né? E aí esses valores podem estar dentro dessas faixas que são previamente recomendadas e ele pode ser aprovado ou não. O fato de estar aprovado tem um nome de certificação, quer dizer, o cabo está certificado para funcionar dentro da aplicação que se propõe. Então, por exemplo, um cabo categoria 6 deverá ter determinadas características e esses testes obedecem isso. Um cabo categoria 6A tem outras características, como um cabo categoria 5E e por aí vai. Tem características construtivas e características de implementação de cabeamento, né? Legal. Vamos lá. Então, o cabeamento par trançado, né? Os testes mais comuns são continuidade, ou seja, se os fios estão íntegros, se a pinagem está do formato correto, nas cores corretas, dos dois lados. Os testadores simples, né, permitem a identificação de pontos de rede também. Então, esses casos mais clássicos aí, né? Testadores baratos aí, que tu vai colocar de um lado do cabo, outro lado do cabo aqui, ele vai bater os fios todos. Se batem um com um, dois com dois, três com três, estão chegando, né? Estão íntegros. Então são esses cabos bem simplesinhos. Tem uma parte aqui remota que tu bota a ponta do cabo, a outra tu vai colocar aqui. Tem uma bateria aqui, ao ligar, ele vai emitir um sinal. O sinal vai ser fechado desse lado aqui, vai acender um LEDzinho, tá tudo funcionando, beleza. Isso aqui é muito, muito simples. Não está se avaliando nada em relação às condições reais desse cabo. Simplesmente que ele está contínuo, ok? Aqui um outro testador um pouco melhor, microscanner da Fluke Networks. Essa empresa aqui é destaque nesses testadores, que mostra a pinagem, né? A pinagem dos cabos aqui. Então, se o par 1 e 2 está batendo com um par 3 e 6, então tem um pouquinho mais aqui, né? Avaliando a tomada. Essa é a ideia aqui. Mas tem certificadores, né? Tem equipamentos que fazem outros testes mais avançados, que testam de acordo com a categoria do cabo. Então, eles realizam o teste de certificação também. Avaliam toda a passagem com a autorização realizada. Então, tem teste de atenuação, de crosstalk, que seria a inserção de ruídos também, né? Mas normalmente isso aqui acontece em relação à conectorização, a influência de um par com o outro, se a impedância bate com a característica do cabo, né? Se a metragem está dentro do esperado, por aí vai. Permite gerar relatórios para cada ponto certificado. Então tem equipamentos como esses aqui, que tem uma série de testes, né? Já são equipamentos bem mais caros, né? Esse cara aqui trabalha até 350 MHz, então já não daria nem para certificar aqui um cabo categoria 6A, por exemplo, né? Ou um categoria 7, não daria para fazer aqui porque a frequência dele não alcança. Mas então, isso aí também, né, tem essas relações aí, que tipo de cabo tu quer fazer testes. Aqui tem um exemplo de um relatório de um ponto certificado, né, que no caso aqui é um categoria 6. Aqui tem a distância, aqui tem os valores para crosstalk, aqui tem os valores relacionados a outras características. Então tem resistência, tem delay skew, tem atraso de propagação,
tem a pinagem também. E aí tu tem aqui se ele passou ou não, né, nos testes realizados. Isso aqui é uma certificação. Tu vai receber para cada ponto de rede algo parecido com isso. Muito bem. Em relação à fibra ótica, claro que a fibra ótica tem outras características, né, físicas e outros tipos de testes. Mas para verificar a integridade, tem lanternas de feixes de luz ou medições de potência, né, que se vê atenuação, né, os conhecidos aí power meter, que na verdade emitem um sinal e medem o retorno desse cara e a atenuação inserida. Então tem limites para isso, né? Por exemplo, menos 40 dBm a fibra está aberta, coisas assim. E os testes avançados são realizados com equipamentos específicos, que são chamados OTDRs, reflectômetro óptico no domínio de tempo. Aqui tem um exemplo, ó, de uma lanterna bem simples, né? Essa lanterna que funciona com pilha, só tem que ver a questão do conector aqui. Teria que sair luz na ponta, né? Se ele está íntegro. Se não está, né? Vai ter em algum momento ali a iluminação. Isso aqui é legal de ver na rua, né? À noite, por exemplo. Fibras que são externas. Colocar no par, que está com problema. E vai identificar pela luz. É uma luz extremamente forte, né? Isso aqui é perigoso, pode botar no olho, né? Não pode se enxergar diretamente isso. E pode se identificar sim. Outro caso é com esses power meters, que faz esses testes um pouquinho melhor. Tem inclusive também sinal dessa forma, mas pode-se fazer variações do tamanho de núcleo e, né, da fibra. E aí tem as medições que podem se fazer aqui para saber se está íntegro ou não. Aqui está dando menos 53 dBm aqui, né, porque está aberto, né? Provavelmente essa fibra aqui deve estar aberta, estão testando aqui, então ele está muito alto. Muito bem. Aqui um OTDR, um dos exemplos, né? Essa empresa aqui, Viave, é bastante comum aí nesse mundo dos OTDRs. E aí te dá uma série de parâmetros aqui, né? Inclusive pode estimar aqui com mais precisão em que ponto está rompida uma fibra, né? Pode mostrar atenuação de emendas, então tem bastante coisa aqui. É um equipamento, claro, bem mais caro que esses outros dois que foram mostrados anteriormente, né? Aqui tem outro exemplo desse tipo de equipamento, que vai medir aqui as perdas, né, dos links. Então, tu consegue ter uma visão mais aproximada aí, um diagnóstico bem melhor. Para quem está trabalhando com fibra ótica, vai trabalhar com equipamento desse tipo aqui. Então é isso, basicamente testagem de cabos, né? Tem uma série de características que essas certificações utilizam, propriedades dos cabos, né? E os motivos, né, que não foram aprovados, o que pode ser, se é conector, se é o comprimento que está acima, se é interferência externa. Então, ajudam também nesse diagnóstico. Então, é importantíssimo ter as ferramentas certas para a testagem de cabo.